arte de silenciar. Silêncio é o terceiro pilar da comunicação consciente. Terceiro e não menos importante pilar. Ele é um dos pilares que mais conecta a gente com a vida, que mais conecta a gente com o outro. Se conectar com a arte de silenciar é desenvolver a habilidade de se conectar cada vez mais com a sua alma, de escutar mais a sua verdade, de cumprir cada vez mais um caminho que é seu, de escolher de forma mais consciente aquilo que você realmente deseja viver. E por que que o silêncio ele é tão importante na questão quando a gente fala da comunicação? O silêncio, ele é o espaço que a gente se dá para pensar sobre o que a gente pensa, para sentir os nossos sentimentos, para refletir sobre a nossa história e perceber qual o peso que a nossa história está tendo sobre a nossa vida, como que as relações estão se dando dentro da gente. Então, o silêncio ele fala sobre esse lugar em que a gente pode elaborar melhor as nossas questões, digerir melhor a nossa história. E entrar em contato com o silêncio não é de fato reduzir os ruídos e não ter contato com nada, porque isso é impossível. O silêncio absoluto, ele não existe. Quando a gente fala de silêncio aqui, a gente fala de tirar os ruídos, de tirar os excessos. Para descobrir quem a gente precisa tirar aquilo que não é a gente, aquilo que está tampando o nosso olhar para que a gente se reconheça. Essa é uma frase que eu escutei do Murilo Gun que eu nunca vou esquecer, que é justamente para descobrir quem a gente precisa tirar aquilo que não é. Então a gente precisa tirar aquilo que não é a gente, tirar esses excessos, esses ruídos, os nossos vícios, as nossas fugas, para que a gente possa se enxergar de forma mais verdadeira. Quando a gente se enxerga de forma mais verdadeira, a gente abre espaço para se conectar com a nossa história. Quanto mais eu cultivo esse silêncio comigo, que de novo, silêncio é reduzir os ruídos, mais presente na minha história eu estou, mais consciente daquilo que é meu naquela situação eu estou. E a gente precisa aprender a separar. Eu falo que o silêncio é esse grande filtro. Quando a gente não cultiva esse lugar de mais consciência com a gente, de tirar um tempinho para se perguntar o que realmente está acontecendo naquela situação, o que realmente está me incomodando naquela situação, como eu realmente estou me sentindo naquela situação, e entrar em contato com esse vazio que vem a partir do espaço que a gente se dá. Quanto mais espaço eu me dou, mais eu consigo digerir a minha história. Porque se a gente não se dá esse espaço, é muito fácil a gente achar que tudo é sobre a gente ou que nada é sobre a gente. E aí a gente não consegue entender o que das situações que estão acontecendo é nosso. Qual é a nossa responsabilidade naquela situação? Como que a gente olha para aquilo que é nosso? E saber silenciar, entrar em conexão com você, às vezes pode ser escrever um pouco sobre as coisas que você está sentindo, escrever um pouco sobre a vida, talvez seja praticar algum exercício físico em completa presença, talvez seja realmente meditar de forma mais consciente, de forma mais consistente, talvez seja movimentar o seu corpo em presença, de forma intuitiva. Então, o silêncio ele amarra tanto a fala quanto a escuta, mas ele é esse grande espaço que a gente se dá para elaborar a nossa história. E é super importante cultivar esse lugar, porque nas nossas relações as relações, elas são instrumentos de cura. Eu sempre falo isso com vocês, e algumas pessoas não gostam de escutar muito isso, mas é importante escutar e entender o que eu estou comunicando aqui, que relacionamento não foi feito para dar certo, relacionamento foi feito para curar. Isso não significa que a gente não possa querer ter um relacionamento longo com alguém que a gente ama, muito pelo contrário. Mas as relações elas se manifestam na nossa vida, porque a gente vai precisar curar algo com aquela pessoa. Aquela pessoa entrega coisas que a gente não tem, nós entregamos coisas que aquela pessoa não tem, e a partir disso, essa mistura é feita. Então, dentro de uma relação, a gente vai viver conflitos. Não adianta fugir, não adianta querer viver uma relação perfeita que não existam conflitos. Porque se você estiver vivendo uma relação que nunca existiu conflito, que está tudo sempre perfeito, pode ser muito fácil que os 2 estejam vestindo muitas máscaras, e aí não há espaço para a realidade realmente acontecer, e para a troca realmente acontecer. A gente não está aqui para querer buscar viver uma relação ideal, e sim para viver relações reais. E relações reais têm conflitos,
tem desafios, vão precisar ter muitas conversas, muitos alinhamentos. Isso não significa que precisa ter briga e discussão o tempo todo, porque são coisas diferentes. Conversar, saber dialogar e discutir, mas é entender que as relações elas são feitas para realmente nos curar. E a cura muitas vezes vem através dos conflitos e dos desafios. Então, quando a gente vive os conflitos nas nossas relações, existe algo desse conflito que é só meu. Algo que talvez eu já esteja muito familiarizada, algo que aquela situação, naquela relação com aquela pessoa chegou até mim, mas que eu já senti em outros momentos da minha vida. A mesma coisa com o outro. Às vezes a gente também vai acionar feridas do outro, às vezes até sem querer, às vezes até de forma inconsciente, porque as relações elas também trazem esse lugar de cura. Então existe uma parte dessa questão e dessa situação e desse conflito que não é seu e que é do outro. E existe algo em comum, que se aquela situação aconteceu naquela relação, existe algo daquela relação. E aí, nessa mistura, é onde realmente as coisas precisam ser decididas de forma coletiva, precisam ser conversadas, precisam ser realinhadas. O que é meu e o que é do outro, a gente precisa aprender a olhar para a nossa própria história. Não que a gente não possa compartilhar isso com o outro, não é isso que eu estou falando, mas é entender que a responsabilidade por curar, por transformar, por olhar, por aprofundar naquele lugar que nos dói, ela é nossa, ninguém pode fazer isso por nós. Da mesma forma que o outro é responsável por fazer isso, não adianta eu querer fazer isso pelo outro. E aí a grande mistura acontece e a gente começa a entender que existe algo em comum ali, né, algo que é nosso, algo que vai precisar ser conversado, algo que vai precisar ser realinhado. E sem esse espaço do silêncio, sem reduzir esses ruídos, sem reduzir essas distrações que a gente costuma nutrir muito na nossa vida, a gente não vai entender esses pontos nas nossas relações. A gente vai estar misturando tudo, o tempo todo, achando que tudo é sobre a gente, levando tudo para o pessoal e também convivendo com pessoas que provavelmente vão, vibrar nessa mesma frequência. Então é super importante a gente entender que cultivar o silêncio, que de novo é reduzir os ruídos, é extremamente importante para que a gente tenha mais discernimento na nossa vida, para que a gente tenha mais discernimento nos nossos conflitos, nas nossas relações. E é por isso que a gente vai ter uma prática para cultivar esse silêncio interno, para que você possa se familiarizar um pouquinho mais com essa energia, para que você possa soltar um pouco desse medo que talvez exista aí diante do silêncio, para que você possa se escutar mais, entrar mais em contato com você. Para que você possa entender o que está acontecendo com você, para que dessa forma você possa tomar as suas escolhas de forma consciente, não consciente nas suas reatividades, não vibrando nos extremos, e sim encontrando o seu caminho do meio, um caminho que te dê paz. O silêncio ele é importante para que a gente encontre um caminho de paz, não para que a gente faça aquilo que a gente julga como melhor ou pior, mas para fazer aquilo que nos dá paz. Boa prática.